fazer cosplay porque eu percebi que tinha muitos personagens que eu me identificava, que eu queria ser como eles, ou até que eu já sou como eles. Então eu decidi, por que não tentar me vestir igual a eles e sair, me divertir nos eventos e tal. E também eu acabei conhecendo muita gente fazendo cosplay. Assim, não tem nenhum mistério não, sabe? Eu vi, fiquei, nossa, isso é incrível, eu quero no meu dia a dia, eu quero pra mim. Aí eu comecei a escutar as músicas, ver os programas, não só anime, né? Mas também aqueles programas de variedade, tipo o programa do Rodrigo Faro, só que japonês, entendeu? Eu comecei há 9 anos. O início foi por pura curiosidade mesmo pelo universo. Ninguém me iniciou, mas eu acho que quem me alavancou, quem deu aquele empurrãozinho, foi quando eu vi a apresentação do WCS de uma moça chamada Thaís Jussim, do Rio de Janeiro, em 2007, no Campeonato Mundial de Cosplay. そんな2人が日本のチャンピオンシップにやってくる。手才がを手に入れる前に休んではならん。でさいか。Eu acho que a maioria das pessoas que fazem cosplay, elas tendem a buscar o cosplay como se fosse um gatilho para fugir de algo. Tem gente que faz para fugir do estresse, tem gente que faz para fugir até do mesmo da depressão. Eu comecei porque eu tenho alguns problemas familiares e tal, e para aplacar esses problemas, para deixar eles de lado, eu comecei a produzir arte. Eu já pintava quando era pequeno, já desenhava, fazia algumas esculturas, mas aí quando eu iniciei no cosplay foi quando eu comecei a realmente me sentir útil. Então eu disse, poxa, algumas pessoas nascem para medicina e para direito, eu nasci para as artes plásticas. Então eu comecei a estudar e a vontade de fazer o cosplay é exatamente isso, é você começar a criar algo novo e ver que todo aquele teu esforço se transformou em algo bacana e você começa a se orgulhar e dizer, cara, aquilo ali foi eu que fiz. E ninguém pode dizer que você não presta para alguma coisa, porque você está vendo o que você fez. Então isso acaba te passando um bem-estar. Isso é algo que acaba te tirando de alguma coisa ruim. Então acho que foi por isso mesmo que eu comecei a fazer o cosplay. Ver que o que eu estava fazendo era útil para alguma coisa, seja para mim, seja para os outros. Ver que era algo bonito e que, querendo ou não, dá futuro. Como começou a minha carreira no cosplay, né? Foi há bastante tempo, pra mim, foi há uns 6 anos, 5 anos atrás, quando eu fui, primeira vez pro Sana. E aí eu vi um pessoal lá fantasiado e eu achei super esquisito, como qualquer outra pessoa que vê e fica... Por que tem gente fantasiada aqui, gente? É um evento de anime, era pra pessoal só vir, eu achava que era ler HQ, discutir sobre alguma coisa e tal. E aí eu fiquei, gente, certo. E eu fiquei confabulando com meu namorado, como é que a gente faz isso? Eu me interessei, vamos lá. Aí quando eu cheguei em casa eu falei, mãe, eu vi um pessoal fantasiado lá no evento e eu quero fazer uma fantasia, eu chamava de fantasia ainda, uma fantasia desse boneco aqui. Aí eu mostrei pra ela uma personagem chamada Fiona, que é de Hora de Aventura, que eu adorava, eu era louco pra Hora de Aventura, ainda sou. E aí minha mãe, não, tá, eu vou fazer isso como? Olha essa espada que ela tá segurando. Não, pode deixar, a espada eu faço e eu vou atrás das outras coisinhas que a senhora não conseguia fazer. Minha mãe não costurava. E aí ela aprendeu a costurar pra me ajudar e tal, e minhas irmãs viram aquilo e eu também. Tipo, é meio que uma epidemia. Então, como que eu vivo a partir do cosplay? Porque o pessoal se interessa pelo meu trabalho, não só o público que vive dentro desse meio, que pedem, mas também o pessoal que não conhece fala, eu quero fazer uma fantasia de Mulher Maravilha. Eu, tá bom, vou fazer o cosplay pra você.
E aí dá certo, dá pra manter, assim, algumas coisas, né? Dá pra pagar conta, dá pra sair com os amigos e eu acho que tá bom pra mim. Eu preciso realmente do emprego, mas tá bom pra mim. Só viver de cosplay. Pronto, o convite pra participar da Fátima Bernardes foi bem inesperado. Eu tava na escola, tava no meu último ano da escola e eu cheguei em casa, era por volta de umas 6h30, 7 horas. E eu recebi uma ligação do número desconhecido, eu achei que era cobrança, eu não ia atender. Aí eu esperei ligar pela segunda vez pra saber se era realmente alguém insistindo, querendo falar comigo. E aí, quando eu atendi, a pessoa falou, eu tô falando com a Ivna, aqui é do Projac, eu queria te convidar, e foi falando e eu fui perdendo o rumo da coisa, imaginando outra coisa. Não, isso é um trote. Não pode ser. Aí eu, certo. Aí ele começou a falar que ia enviar um e-mail das passagens, já tudo de uma vez. Gente, que é isso? Aí eu desliguei o telefone branca, minha mãe tinha achado que eu tinha recebido uma notícia extraordinária de alguém que tinha morrido, uma tragédia. E não era. E eu fiquei muito feliz, meu Deus. E a gente embarcou para lá em uma semana. Foi muito legal, a gente lá encontrou com o Sam Alves, com o Padre Marcelo, que foi uma coincidência maravilhosa, já que minha mãe adora ele. A gente falou de como foi a nossa carreira e a gente estava começando ainda, tinha 3 anos que a gente tinha começado, não eram os cosplays assim tão elaborados. E depois de lá eu me senti na obrigação de melhorar. E eu acho que tá dando certo. E por que tu se identifica tanto com essa cultura pop geek? Eu não sei. Desde pequena eu sempre, não levando para um lado machista e nem feminista, mas é porque foi a minha vida. Eu sempre andei muito com meninos, minhas amizades eram todos homens e as meninas que tinham andavam com esses mesmos homens, entendeu? Então eu cresci com meninos, eu cresci lendo HQ, eu pouco brincava de boneca, eu fazia aquelas coisas de brincar de carrinho, jogar bila e tal. E eu tive muito contato com esse mundo de super-herói na TV, de HQ, de tudo. Então, eu acho que isso meio que interferiu para o meu amor só crescer, né, no decorrer dos anos, e é isso. Um tempo atrás eu fiz o cosplay da Tracer, de Overwatch, que é um jogo. E com ela eu me identifiquei tanto, mais do que ela morte, mais do que qualquer outro. Porque a personalidade dela é eu mesmo, de cabelinho curto e correndo pros cantos, só isso. E, sério, a Tracer é uma personagem que eu nunca vou vender aquele cosplay, nunca. E parece que eles vieram aqui na minha casa, fizeram entrevista comigo. Não, beleza, agora a gente vai fazer um personagem com você no jogo. E a gente tá pronto, é isso. Então, o que me leva a fazer um cosplay é mais a personalidade dele, o modo como ele age com as pessoas. Eu tenho trabalhado na perspectiva do Tássio, que é um psicólogo social de origem polonesa, e que ele fala que a identidade, né, mais especificamente a identidade social, ela está justamente relacionada ao reconhecimento de que eu pertenço a uma categoria social. Então, são conceitos muito próximos. Então, a identidade social seria justamente o reconhecimento de que eu pertenço a essa categoria, né, a uma categoria ou a categorias sociais, mas não somente esse reconhecimento, mas também toda a carga afetiva que está relacionada a essa pertença. Então, assim, é um reconhecimento que eu faço parte e também os afetos, as emoções que estão em torno desse reconhecimento. Eu escolhi fazer cosplay da Nico, porque foi um anime que eu assisti ano passado, foi bem recente. E assim que eu vi aquela personagem, eu fiquei, meu Deus, sou eu, essa menina, sabe? Em vários aspectos. Eu acho que, tipo, a cultura pop japonesa tem muito a questão de que não tem problema ser criança, entendeu? Tipo, tem muita coisa lá que
aqui é considerado coisa de criança, tanto que tipo, o jeito que eu me visto lá é considerado um jeito normal para uma pessoa de 22 anos se vestir, que é com uma sainha fofa, umas meias de babadinho, uma blusa de bichinho. Mas aqui não, aqui você praticamente não encontra esse tipo de roupa, então eu acho que é mais isso mesmo, a questão da infantilidade. Na adolescência, né, se identificar e se diferenciar, né, acaba sendo muito uma marca da própria constituição desse sujeito. Então, esse sujeito ele precisa se afirmar enquanto sujeito e esse processo de afirmação passa muito pela diferenciação desse outro, né, disso que está prescrito. Pense que esse jovem ele chega numa sociedade onde já está, de alguma forma, definidos os lugares, os papéis, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser adolescente. Então, ser adolescente muitas vezes é quebrar, né, é se diferenciar disso que está posto para ele. Então, desse modo, essas culturas, esses grupos diferentes acabam sendo formas também de se assumir diferente daquilo que está estabelecido para ele, né, está definido para ele. Na contemporaneidade, a gente vai ter um fenômeno que é esse fenômeno das múltiplas referências, né, que é muito próprio do próprio sistema de globalização, né, onde a gente não vai ter mais aquela concepção de cultura fechada, né? Então a gente vai estar dialogando com outras culturas, outros valores e necessariamente o jovem vai estar mais inserido nesse processo, né? Então isso necessariamente vai fazer parte da identidade do jovem, que talvez esteja menos cristalizado, né, dentro do sistema. O Sana surgiu primeiro da ideia de alguns amigos, em 2000, no ano 2000, de encontrar amigos que também tinham o mesmo gosto, principalmente dos desenhos japoneses, dos animes, e dos seriados japoneses, que eram os tokusatsu, né? Eles passavam antigamente na Rede Manchete, a Rede Manchete fechou, e aí o pessoal tinha gravado em casa as fitas VHS. Então todo mundo se reunia na Praça Portugal para trocar essas fitas VHS entre si. E aí criou-se uma ideia, porque ainda não tinha internet e tudo. Tinha internet, mas era internet discada, você não existia grande compartilhamento de arquivos, de fazer um encontro de amigos. E aí foi feito uma sigla, que era o Sana, que era Super Amostra Nordestina de Animes. Por quê? Porque o objetivo era mostrar os animes, principalmente o que não existia ainda, então a gente conseguia trazer material de fora, fazíamos manualmente a legenda e a tradução, então isso era um mega trabalho. E depois disso, todas as pessoas que trocavam as fitas eram basicamente o público do primeiro evento que aconteceu na Unifor, no auditório da biblioteca. Isso foi em 2001. Depois, a gente refez o evento no auditório Celina Queiroz, aumentou para 500 pessoas, foram 2 dias, começou a ter venda de quadrinhos com os primeiros patrocinadores. Anos depois, trouxemos os primeiros dubladores, fomos para o centro de eventos, as pessoas começaram a pedir que a gente trouxesse elementos da cultura geek de super-heróis, então começamos a trazer dubladores de super-heróis. O evento cresceu para milhares de pessoas, trouxemos os cantores japoneses. E aí, 17 anos depois, é um mega evento que tem por volta de 100 mil pessoas que passam por aqui todo ano. Como você reagiu quando a Aline te contou que queria ser cosplay? Bem, foi bem tranquilo, né? Porque ela já tinha um grupinho que dançava, que ela começou a ir pro Sana. A princípio eu fiquei meio temerosa, porque toda essa, como é que se diz? A imagem que se faz, né, de droga, não sei o quê. Fui com ela nos 2 primeiros Sana, que ela ela fez parte da cafeteria de lá. Aí eu ia, ficava lá, passava o dia lá, ela tinha 15 anos, né, passava o dia sentada só olhando o que é que ela fazia. Aí aos poucos eu fui vendo que é tranquilo, né, que tinha muita criança, muito pai, assim. Aí eu deixei, aí parei de ir. Mas eu achei muito legal, né? Porque ela, 2 vezes ao ano, ela vai, faz parte, já fez parte de concurso. E é uma coisa que ela gosta muito, né? E acho que é construtivo. É muito uma imagem, assim, fantasiosa, de um mundo fantasia, né? Mas isso é bom, a gente precisa disso para esquecer os problemas da vida, para ver esse mundo tão frio que é, né? Um pouco de fantasia faz bem. Sugeri até a ela a gente fazer uma dupla de pai e ela que não quer. Que não quer, não, mãe. Mas eu acho legal. Por mim, eu faria assim numa boa, né? Agora é que eu não me vejo, eu não me identifico com os personagens. Eu ainda estou na época do Tom e Jerry, da Turma da Mônica, né? Esses coreanos, esses japoneses ainda não entraram em mim, não. Por que eu saí da cultura japonesa? Porque se repete demais. Querendo ou não, se você for assistir a grade de animes
atualmente, ela não tem muita coisa que te... Não é nada novo. Ou você vai ver pessoas que lutam contra gigantes, ou você vai ver personagens fofinhas cozinhando. Então eu olhei aquilo e fiquei... Não tá legal. Então quando você sai da área de animes e vai para a área de games, de filmes, de série, aí você começa a ampliar as coisas. Você vê que realmente tem um leque maior. Por exemplo, já fiz o Lobo da DC Comics. Eu tô agora no League of Legends, que é uma coisa que eu já também jogo mais, tá mais atual na vida. Vou começar a partir para outros jogos online, como Paladins, Overwatch, e acho que também um pouquinho de filmes, que eu tô querendo fazer o Barbossa, do Piratas do Caribe, agora que também vai estrear o filme. E eu acho que é isso, é por causa do leque, que é muito mais amplo, você saindo do mundo do anime. E eu sempre tive a ideia de fazer cosplay esquisito, de personagem esquisito. Por exemplo, as meninas normalmente fazem guerreiras mágicas, aquela coisa purpurinada, fantasia, peruca, rosa. Não, eu comecei assim, não vou mentir. Mas eu comecei a ver que eu não gostava. Eu achava tipo, gente, mas então é só pôr maquiagem na cara. Não é desclassificando as pessoas que fazem isso. Não. Mas eu comecei a ver, gente, dá pra ir mais além. Então eu comecei a investir em monstros. Eu fiz o Renga também, e aí eu escolhi o Gangplank porque ele, além de ser um personagem masculino, ele tem algumas coisas que não é comum para uma menina fazer. Por exemplo, botar uma barba na cara. Então ele realmente tem uma barba cheia, ele tem um olhar de sai da minha frente, o que não é comum você olhar para uma menininha que tá passando na rua. Então eu olhei, velho, olha aí que legal, eu vou fazer esse cara. Então quando eu escolhi ele, até as pessoas me olharam, Gangplank, mas tinha tanta gente no jogo. Tem a Ari, que é uma raposa, tem a Lux. Não, cara, deixa eu fazer um homem. Não tá fitando. Não, deixa eu fazer. Mas vai dar certo, confia em mim. Então deu certo. Aí eu comecei a ver que tem pessoas que podem fazer mais menininhas, tem gente que nasceu pra fazer monstro, e esse é o meu caso. Fazer o inverso, né, que é o crossplay, que é o cosplay de outro gênero. Capitão Gangplank. Pretende ir pro Japão, assim, pra conhecer a cultura de lá mais perto? Com certeza, eu queria muito ir pro Japão, cara, você não tem noção. E, tipo, já teve até o concurso do Sana, né, que é a primeira viagem pro Japão, mas eu não participei porque eu não sei fazer essas coisas de grande porte, assim, mas uma amiga minha que ganhou. Aí ela ficou postando as fotos e eu fiquei, meu Deus, que sonho. Algum lugar que tu quer conhecer, assim, rivais cosplay de anime, a maioria quer conhecer o Japão, né? Tem algum lugar que tu quer conhecer muito por causa de cosplay de algum personagem? Então, tem 2 lugares, que um é a Europa, como um todo mesmo. Lá tem vários cosplays que, meu Deus, cosplayers grandes que eu me inspiro pra caramba. E os Estados Unidos, que lá tem a maior cosplayer do mundo, que é a Jessica Nigri.
eventos a gente costuma realmente pensar que eu posso ir para brincar com os meus amigos, eu posso ir para fazer o meu cosplay legal. Só que, infelizmente, atualmente a gente não tem mais essa liberdade. Por quê? Porque o público mudou. Se a gente pegar uma comparação do evento de 2012, de 2008 até 2012, havia realmente o pessoal que ia para se divertir mais, e esse cenário é completamente está praticamente morto. As pessoas são mais mesmo por competitivo. E quem vai para um evento para usar o cosplay exatamente para sair do mundo que tanto machuca às vezes, elas às vezes até são machucadas lá dentro. Por quê? Por causa do público. Então, tem assédio, muito assédio nos eventos, tanto do público masculino quanto do público feminino. Tem pessoas que atualmente vão para brincar com o cosplayer, brincadeiras de altamente mau gosto. Já vi expulsões acontecer, mas sim, a pessoa vai para um evento realmente para se livrar de um peso, ela vai para brincar do que ela gosta. Às vezes uma pessoa ela é mal vista ainda hoje pela sociedade por causa disso. Então ela vai para esses lugares exatamente para fazer o que ela gosta de verdade, para ela se sentir um pouco mais ela. Porque você não pode sair por aí usando peruca, até porque é muito quente, e usando qualquer roupa assim, tipo, não posso sair por aí usando patas. Então no Sana eu posso ser o personagem que eu quiser e ninguém vai se importar. Na verdade as pessoas que estão lá também gostam. Olha, assim, a gente tem números que são oficiais e não oficiais, né? A gente tem, por exemplo, um concurso de cosplay do Sana por dia, a gente tem cerca de 100 apresentações ou desfiles, que se você juntar todos os nossos concursos do pessoal que realmente se veste, mas assim, se você for analisar pelos 3 dias, pessoas que vêm e não vão fazer nada da programação oficial, vão ficar meramente andando pelo evento, batendo foto, a gente tem aí por volta de 500 a 1000 cosplays, dependendo do evento, dependendo do que for. Porque o cosplay é difícil, você dizer que às vezes a pessoa está com uma roupa de um personagem que é muito simples e é um cosplay, e outra pessoa está com asa, com armadura e também é um cosplay, né? Então assim, é complicado você só dizer que é cosplay a pessoa que está com uma mega armadura. Então hoje você ainda tem pessoas que vêm com roupas que são simples, mas são roupas de personagens, né? Então, dentro e fora tem especificidades, né? O cosplay foi criado majoritariamente, como a gente vê hoje, para vender, né? As lojas no Japão, várias vendiam games, animações, e eles botavam os cosplays para atrair as pessoas para as lojas. Obviamente essa realidade não acontece aqui. A ideia do cosplay, a importância que ela tem, são 2 opções, né? A primeira é a parte lúdica da coisa, né? Então, quer queira ou quer não, é uma encenação teatral, faz parte de artes cênicas, que é algo que não tem, nós no Ceará não temos uma cultura muito grande, como tem no Rio e em São Paulo. Então a gente cria aí todo um trabalho de pessoas que começam a voltar a sua vida para o teatro e para a encenação e começam com o cosplay. Da mesma maneira que as pessoas que entram no mundo da leitura pelo quadrinho e depois vão para coisas bem mais, como é que se diz, rebuscadas. Para a gente isso é muito importante, que faz esse incentivo, e também já tem outros segmentos, né? Hoje em dia você tem várias pessoas que trabalham fazendo roupas de cosplay, fazem canais de YouTube de cosplay, trabalham fazendo filmagens voltadas para esse segmento. Então o cosplay criou um mercado, criou uma dinâmica e criou participantes que fazem parte de um subsegmento social, um nicho que está dentro do Sana. E é algo que cada vez vai crescendo mais e mais. Já foi muito mais preconceituoso a pessoa que gostava de cultura japonesa, de animes, de cosplay. Hoje, bem menos. Hoje, acho que o trabalho de 17 anos do Sana foi desmistificar essa cultura e mostrar que essa cultura é uma cultura saudável e acessível a todas as pessoas. Mas é muito bacana isso, sim. A gente encontra muita gente nas redes sociais que tem grupos de amigos que só se encontram nesse tipo de evento e vêm pra cá. E lógico que muitas vezes essa amizade transborda para a sua vida normal do dia a dia. O que é muito interessante é que nós mesmos, como organizadores, somos grupos de amigos que estamos fazendo esse projeto há vários anos. Então a gente vê uma via de mão dupla. Nós éramos um grupo de amigos que criamos esse projeto e hoje esse projeto gera novos grupos de amigos. Eu acho que isso é bem saudável. Tipo, teve uma época que eu fui meio que obrigada a ir sozinha pro Sana, porque quem sempre ia comigo não tinha dinheiro.
Aí eu acabei indo sozinha mesmo. E aí eu conheci as pessoas, sabe? Eu ficava com um grupinho de pessoas aqui, outro grupinho de pessoas ali. E, tipo, isso me ajudou muito com a minha timidez, porque eu sou uma pessoa muito acanhada, sabe? Eu sou muito fechada, mas lá eu tô com cosplay, sabe? O pessoal vem falar, e a gente fica conversando, aí fica andando por aí junto. Eu acho que as pessoas que eu conheci em 2008, começando a fazer o cosplay, ainda assim são minhas amigas. Começou com inimizade, porque é sempre assim, todo mundo do grupo olha para um outro e fica assim, julgando. Aí, não, beleza. Mas aí depois que você vai se enturmando, que você vai conhecendo, você vai até fazendo projetos juntos, vira uma amizade. Então, posso dizer que aí tem amigos de 9, 12 anos, até antes de eu fazer cosplay, que ainda estão comigo. Muita gente não gosta, né? Tem um pessoal aí que fala que é coisa do demônio, que... E ainda mais com a novela agora, com aquele personagem cosplay ridículo, 100% nada a ver com o que realmente são os cosplayers, vai ser complicado. É muito ligado à fantasia, mas eu não acho coisa de criança nem preconceito, não. Eu vou ter preconceito com minha filha que usa tatuagem. Né? É aquela coisa, são estigmas que colocam, rótulos que colocam naquele tipo de gente, esse tipo de coisa. Eu também rotulei, eu tive de ir lá ver, verificar com meus próprios olhos que era saudável o ambiente, né? E é super de bem, não tem nada demais, né? As pessoas que fazem seu ambiente, não é o ambiente que faz a pessoa também só, não. Quando a gente fala de cultura, a gente não pode falar de uma cultura melhor do que a outra, porque elas são diferentes, né? Então não tem como classificar. Então eu entendo que essa questão do preconceito se constitui a partir dessas relações de poder que são constituídos culturalmente e a gente simplesmente introjeta. Esse preconceito, ele acaba afetando justamente os membros desses grupos que fazem parte dessas minorias. Então eu percebo que esse preconceito se dá por esse processo de diferenciação, meu grupo é melhor do que o outro, e além disso, os grupos que são mais vítimas ou estão em situação de mais preconceito, sofrem mais preconceito, são justamente aqueles grupos minoritários, ou seja, aqueles grupos que são diferentes daquilo que está definido, prescrito socialmente como sendo a norma. Preconceito por ser cosplayer? Olha, para ser bem sincera, não. Nunca aconteceu. Já aconteceu das pessoas estranharem, mas nada de eu perder emprego, perder faculdade, perder amigos por causa disso. E eu acho que eu tive um pouco de sorte, porque tem pessoas ainda hoje que elas sofrem preconceito, que elas acabam namoro por causa de cosplay, por causa da pessoa é cosplayer. Então eu acho que eu tive um pouquinho de sorte. Realmente, como eu falei, tem algumas pessoas que estranhavam, que diziam, umas coisinhas esquisitas, mas ela é gente fina. Então, acho que eu tive um pouco de sorte por nunca ter sofrido preconceito por ser cosplayer. Ontem eu estava dando um rolê pelas redes sociais e eu percebi que um amigo meu, que é homossexual, ele estava sofrendo um ataque pela internet de pessoas que não gostam de gente que faz cosplay e de pessoas homofóbicas. Então, junto na mesma pessoa, ele sofreu um ataque imenso. Então eu fui lá conversar com ele e tal e percebi que as pessoas ainda não têm a mente completamente aberta para tudo, entendeu? Eu acho que ser homofóbico é uma coisa tão para trás que faz com que o Brasil não evolua porque as pessoas não têm uma mente aberta. Eu acho que a partir do momento que a pessoa começar a aceitar os negros como eles realmente são, os homossexuais como eles realmente são, os cosplays como eles realmente são, eu acho que o Brasil começa a caminhar realmente para um lugar onde ele deve estar, entendeu? Então, todas as tribos que sofrem com esse tipo de preconceito deveriam se unir, não só o grupinho ali fica unido e faz tal coisa para mudar, o grupinho ali fica unido e faz tal coisa para reverter a situação. Todos devem se unir e tentar conscientizar as pessoas de que aquilo ali não é errado e que o que a outra pessoa preconceituosa também não é certo.
Muita gente não sabe, mas eu já fiz cosplays no Sana de 2002, já faz bastante tempo, né? Alguns eventos iniciais, na verdade, aí era um grande diferencial. Praticamente não existia e eu tinha uma amiga que já trabalhava cosplay há muito tempo, então a gente fez de um anime muito famoso que era Sakura Card Captor. Eu era o Lee Choran e ela era a Sakura. E até hoje ela trabalha com moda, ela tem doutorado em moda, então assim, começou o trabalho dela no Sana com isso e foi subindo e hoje ela trabalha profissionalmente com isso. E naquela época realmente era uma coisa muito do outro mundo, da outra galáxia, né? E assim, eu digo que a gente foi os percussores do cosplay, a gente fica muito feliz que hoje é uma prática praticamente disseminada na cidade. Inclusive as caravanas vêm pra cá e vem muita gente de cosplay. Pra gente é muito bacana porque realmente mostra que isso deu certo, né? Em 17 anos e essa cultura foi crescendo e hoje está bem famosa. Seria muito legal fazer de Cavaleiros do Zodíaco. Série original eu faria do personagem Chakra de Virgem, mesmo não tendo cabelo louro. Olha, eu sou fã até hoje, né? A gente, desde quando era criança e via os seriados japoneses e as séries na Rede Manchete, até hoje eu compro quadrinho japonês, eu viajo para o Japão muitas vezes, acho que já fui 6 vezes, por 2 motivos. Primeiro, o turismo em si, mas obviamente todas as atrações japonesas a gente vai lá para fechar. Então, viagem mistura um pouco de turismo e trabalho. Então, para mim, a cultura japonesa está no meu dia a dia, seja com quadrinhos, seja com animação, seja com games, principalmente no trabalho. O cosplay aqui em Fortaleza é um ramo que está fragmentado. Antigamente, ele tinha vários grupos, de até 12 pessoas em um grupo, só que como o maior evento daqui, ele mudou os parâmetros de apresentação. Antigamente, nós tínhamos categoria livre, categoria individual, categoria tradicional. Livre e tradicional eram em grupos, então podiam até 10 pessoas em cima de um palco, junto com as pessoas que ajudam no cenário, nos efeitos especiais, enfim. E eles não querem mais isso, mudou. Agora é só individual dupla, como acontece no Insana, ou desfile. Então esses grupos foram fragmentando. Então hoje você vê muitas pessoas-chave que fazem cosplay, que a gente fala que são os cos idols, são as referências de cosplay. Também temos as pessoas novas que estão começando e alguns pais que viram seus filhos se tornarem cosplayers e agora são cosplayers. Então acho que o cenário aqui ele ainda está crescendo, só que tem uma bolha de pessoas que fazem cosplay há muito tempo, que evoluíram e os novos não querem chegar perto por medo, achar que não são capazes. Então é isso, é uma bolinha que está crescendo e que está se fragmentando, está virando um novo cenário cosplay, porque antigamente eram só os mais novos. Agora não, você vê, como eu falei, pessoas de qualquer idade, qualquer classe social, qualquer emprego fazendo cosplay. Olha, o concurso Insana, a gente procura colocar coisas muito específicas nos concursos. A gente tem que ter uma premiação bacana, tem que ter um modo especial para o pessoal competir. E a gente teve uma primeira ideia que era o World Cosplay Summit, que a gente faz parte, mas ele ocorre em janeiro porque a etapa seletiva mundial e nacional ocorre em julho, então não dá para a gente colocar dentro do Sana de julho, que é o principal evento. Então a gente queria fazer algo que levasse as pessoas a ter um motivo especial. Então a gente aproveitou em criar um concurso com as regras muito parecidas do World Cosplay Summit, mas com uma viagem bacana. Então sempre a gente escolhe algo que tem uma temática. Ou a pessoa vai para o Japão para conhecer realmente a terra dos cosplays, ou a pessoa vai para os parques da Universal em Orlando, onde tem os parques de super-heróis que também são cosplayers. Então a gente procura fazer algo que tenha essa temática, mas claro que siga um conjunto de regras. Isso aí está rolando já faz 3, 4 anos.
A gente está querendo fazer vários eventos mundiais para Fortaleza. A gente tem o World Cosplay Summit, que é o campeonato mundial de cosplay, já está aqui há 3 anos. A nossa ideia é mostrar que aqui tem cosplays de excelente qualidade, esses cosplays participam a nível Brasil. Nós ainda não tivemos uma dupla cearense indo para o Mundial, mas a gente espera que isso vá para frente. Muitas duplas da gente são de excelente qualidade, ficaram em 2º, 3º lugar no Campeonato Brasileiro. E o Japão já reconhece Fortaleza como um ponto importante de cultura internacional geek. Venha ao palco receber, por favor. Calma, come primeiro, vai com calma. Pronto, beleza. Agora dá para continuar. Em julho, eles estarão viajando para a final nacional do Anime Friends. E se eles vencerem lá... Representando o Ceará, viu, gente? Torçam por eles. E se eles vencerem lá, eles vão direto para o Japão. Eu já participei de vários desfiles no Sana, mas tipo, nunca participei assim pra ganhar, porque geralmente quem ganha são os cosplays de grande porte. E eu não gosto de fazer cosplay de grande porte, com armadura, as coisas muito estrambólicas, assim. Eu gosto de fazer cosplays fofinhos, então eu vou só pra me divertir mesmo. Os concursos, você vai encontrar diversas pessoas com diversas idades, de diversas etnias e até mesmo de pessoas que você nem esperava. Por exemplo, já competi com advogados, já competi com médicos, já competi com senhores de 73 anos em Natal. E algumas das premiações, normalmente, eles costumam dar ou em dinheiro, em troféus. Atualmente, eles estão dando a bonificação em viagens internacionais. E você se depara com um ambiente onde as pessoas realmente elas fazem algo para ganhar. Não é um ambiente que você pode passear por aí. Não, realmente o nível é alto, em sua maioria. Mas também tem as pessoas que estão iniciando exatamente para ter a primeira experiência de um campeonato. Já participei de várias competições, eu só não lembro de cabeça de todas as que eu participei. Acho que mais de 10, não sei. E eu já ganhei 4 delas. São 3 primeiros lugares e 1 segundo. Esse segundo foi no Sana, que eu acho que foi, apesar de ser o segundo lugar, foi o melhor pra mim. Eu nunca tinha competido e de primeira, assim, nunca tinha competido e ganhado, né? E de primeira eu já ganhei um segundo lugar. Caramba, que satisfação. E, sério, depois daquilo, eu não fiz outro cosplay. É esse cosplay aqui de La Muerte, que é esse do vestido vermelho. E depois de lá, eu não consigo pensar em nenhum outro cosplay que supere esse, entendeu? Então, eu estou parando assim pra averiguar o ambiente e ver o que eu posso fazer pra melhorar. Eu escolhi fazer a La Muerte, de Festa no Céu. O nome dela é Katrina, certo? Porque em 2014 lançou um filme chamado Festa no Céu, que era um filme para crianças e tal, e eu tinha ido no cinema com meu namorado e eu fiquei, certo, não tem nenhum outro filme para assistir, então vamos assistir esse aqui mesmo. Ele era tipo uma segunda opção, terceira opção, e a gente viu e eu saí do cinema chorando, porque apesar de ser um filme infantil, ele passa uma mensagem muito bonita, e dentro dele tem a personagem, a Katrina, La Muerte, que ela é a rainha da Terra dos Lembrados, que quando a pessoa morre, enquanto ainda tiver alguma pessoa viva, lembrando dessa pessoa, vai para a terra dela e fica lá sendo feliz pro resto da morte, né? E é uma personagem que eu me identifiquei muito, porque ela é muito amorosa, ela é muito amiga, e até quando eu falo dela, minha voz racha, porque dá vontade de chorar, porque, meu Deus, ela é um personagem ícone, mesmo que eu queria fazer há muito tempo, e eu não tinha a habilidade que eu precisava para fazer. E quando eu consegui, deu tudo certo.
Então, eu escolhi fazer a Mother Gothel, a mãe da Rapunzel, porque era um sonho da minha melhor amiga, da Mariane. Ela queria muito fazer a Rapunzel, do filme Enrolados, e ela não queria fazer aquilo sozinha. E eu não, então vamos lá. Aí eu comecei a fazer a mãe da Rapunzel, a gente ficou super empolgada e decidimos então participar do Insana, que é uma competição dentro do Sana, que é onde você atua, é um jogo de cosplay, de atuação e de interpretação extrema mesmo, dublagem, porque não dá pra ser com a voz. E pra gente foi uma experiência bem legal, porque a gente nunca tinha participado, apesar de eu e ela fazer teatro há bastante tempo, mas é uma outra realidade, porque você tá com cosplay, você tá pensando em ver ele não desmontar, em manter o personagem, em tudo, entendeu? Então, foi uma experiência bem legal. Eu gosto muito desse cosplay da Gothel, porque foi um dos primeiros cosplays que eu fiz junto com a minha melhor amiga, então ele é do Kokoro. Eu já estou velha de tanto esperar. Tô indo, mamãe. Bem-vindo lá. Rapunzel, como é que você consegue fazer isso todo dia, sem falta? Parece absolutamente nostálgico, querido. Não é nada. Então não sei por que demora tanto. Oh, querida, brincadeirinha. É bem. Então, mamãe, como a senhora sabe, mamãe é um dia muito especial. Olha no espelho. Sabe o que eu vejo aí? Vejo uma jovem forte, segura e de uma beleza extraordinária. Olha, você está comigo. Brincadeirinha, não é tudo com tanta seriedade. O desfile cosplay, que foi com a La Muerte, eu fui no sábado. E no domingo foi o Insana, que eu tava de Gothel, que eu tinha competido. Aí foi no domingo que saiu o resultado de tudo. Do desfile, do WCS, do Insana. Eu não sei se foi 3 ou se foi 2. E aí eu tava com a roupa de outro personagem. A galera tava achando que eu tinha ganhado com a Gothel. E era tão simples. Aí eu, não, gente, foi ontem. Fazer cosplay pode ser tipo uma fuga da realidade. Não fuga não, eu digo um hobby. Como as pessoas gostam de ir para Iguatemi comprar uma roupa cara, né? Só sai uma vez. Eu também gosto de comprar uma roupa cara, que é vestir só uma vez, tiro um monte de foto, né? Eu guardo tudo pra mim e fica assim, mas de momento nenhum, que ela vive a faculdade dela, vive as coisas dela, as amizades dela, que não são só do Sana, são outras, né? E eu acho saudável, não vejo nada demais, não. O que é realidade? Essa sociedade que a gente vive, preconceituosa, que violenta, essa sociedade que exclui, essa sociedade que de alguma forma, né, vulnerabiliza pessoas porque são diferentes. Então, se a gente pensa realidade como isso, como essa sociedade que a gente vive, então eu acho que a gente pode sim pensar numa fuga dessa realidade, ou seja, uma fuga disso que eu não quero me reconhecer, que eu não quero fazer parte, né, dessa sociedade de algum modo que olha para o diferente, né, como algo ruim, como algo inferior. Mas eu acho também que a gente pode pensar numa perspectiva menos pessimista e pensar que ao invés de fuga, a gente pode pensar na construção de uma realidade. Então, ao invés de pensar numa fuga da realidade, a gente pode pensar também numa forma de construção de uma realidade, numa possibilidade, uma forma de construir possibilidades para esse jovem, para essas tribos, né? Eu acho que talvez seja mais interessante. Mas se eu penso um pouco essa realidade, né, como essa questão dessa sociedade que a gente vive,
para mim eu também fico confortável de olhar e pensar que seria uma fuga dessa realidade que exclui, dessa realidade que violenta, dessa realidade que tem pouca tolerância com o que é diferente. Então pode sim ser uma fuga da realidade nessa perspectiva, tá? Mas eu acho que a gente pode também apostar, não na fuga, mas na construção de uma realidade, uma forma de olhar para essa realidade e pensar em formas de existência, em novas possibilidades para esse sujeito que está aí construindo, que está nesse processo de se afirmar.